A gente pode falar o seguinte, existe patrimonialismo em São Paulo? Demais. Mas nem de longe igual nos lugares menos desenvolvidos. Existe claramente uma correlação entre renda, existência de classe média, escolaridade e forma como as pessoas votam. Quanto mais alta a renda, quanto melhor a escolaridade, menos a qualidade do voto. E olha que é complicado, porque os lugares de renda alta estão votando em imbecis. Aqui em São Paulo, a galera com mais escolaridade e renda mais alta vota no Boulos, né? Mas vamos colocar o Boulos como um tipo de voto pós-moderno. É um voto adequado ao mundo pós-moderno, um voto pós-patrimonialista aí, tá? É outro problema, o problema é o woke. Mas é um tipo de voto que não, se a gente for tratar do patrimonialismo, é diferente. Então, se nós tivermos uma sociedade com pessoas emancipadas do ponto de vista econômico, essa emancipação econômica faz com que elas não dependam das políticas assistencialistas, patrimonialistas, não tem que depender do... Eu fiz um poço para você, eu fiz uma praça. E aí essas pessoas vão votar melhor. Me parece que essa emancipação funciona. Como gerar emancipação e destruição dos caras? A gente tem que ter um plano de desmonte do Estado patrimonial brasileiro. E esse desmonte não vai ser de uma vez, porque ou a missão dá um golpe de Estado, ou ela vai democraticamente. Nós vamos democraticamente. A gente está montando um partido político, não uma guerrilha. Então, para fazer o desmonte do Estado patrimonial, a gente tem que pensar as etapas do desmonte e os eixos para fazer esse desmonte. O Leonardo Camargo falou, Renan, o povo mais comum já entende isso. Só ver jargões propagados entre o povo de que todo político rouba. Sim, mas o povo fala todo político rouba ao mesmo tempo que o povo, se chegar no poder, também rouba junto. O povo entende fazer... Eu vou dar um seguinte exemplo. Dia desses, em 2022, quando pintou que o Alckmin seria vice do Lula, a imprensa aplaudiu ele como um político sagaz, porque ele estava sendo muito político nisso. O que está pressuposto naquilo? O Alckmin é um grande político porque ele traiu seu eleitor em uma manobra esperta, e nessa manobra esperta ele conseguiu chegar à vice-presidência mesmo estando morto politicamente. Era um cara que não tinha futuro mais politicamente aqui em São Paulo. A imprensa e as pessoas trataram isso como uma sagacidade da parte dele, e ele foi, de acordo com as pessoas, muito político. Então, na definição das pessoas, uma pessoa que age sem lado, apenas pela ocupação do espaço de poder, ou seja, pela apropriação do espaço de poder, sem nenhuma ideia por trás disso, essa pessoa agiu politicamente. Então a ideia de ser político e agir politicamente é a ideia de ser patrimonialista. Que é a ideia de ocupar o espaço público sem propósito, para além da reprodução da ocupação em si. Entendeu? O fim... Fazer política é... O meio é um fim. A pessoa faz política para fazer política. Você entende? Ela está fazendo política para fazer política. Quanto mais cargos os caras têm, mais eles alimentam a estrutura de poder própria. É um ciclo. E aí você tem várias carreiras de políticos que são ciclos, que são hierarquias que eles montam nos seus estados e tal. E aí o Brasil fica vendo esses caras discutindo o nosso problema. E esses caras são incapazes, porque esses caras não têm visão de Brasil. Então esses caras chegam no Congresso e aí é o que o Kim vê. Vamos debater marco temporal. Ninguém sabe. Porque o cara sabe debater assim, enquanto eu mando de emenda pra minha tia, que tem uma construtora lá, e ela vai superfaturar uma obra na cidade de algum apaniguado meu. Entendeu? É assim que funciona. Então esses caras não têm qualidade. Há um déficit de qualidade. E aí, antigamente, como é que era nos anos 90? Porque eu conversei com muitos políticos nos anos 90, governo Fernando Henrique. Você tinha uma coisa que também existia na ditadura militar, que era o alto clero e o baixo clero. Então tinha a galera que fazia essa reprodução, porque burro sempre teve, e essa galera só ficava lá. O que a galera tava? Tá mamando. Só que havia uma galera que discutia o Brasil, que era o alto clero. Ulisses Guimarães, o pai do Marquesan era outro. Você tinha um monte. Roberto Campos foi alto clero. Cara, o Tancredo foi alto clero. A lista é gigante. Tanto do MDB quanto a Arena tinha alto clero. O alto clero era assim, eram os adultos na sala. E aí os adultos na sala decidiam as coisas e ia. Às vezes eles mandavam bem, às vezes eles mandavam mal. O baixo clero ficava lá votando e aí recebia os restos da mesa ali, ó. Pega, cara, pula aí, ô Severino Cavalcante. Eu quero, toma, come aí. Aí o cara comia e ficava feliz. Duas coisas começaram a acontecer. O baixo clero começou a aumentar e o alto clero começou a morrer e desaparecer e mudar. E aí o alto clero ficou cada vez menor. Então a qualidade política das elites políticas diminuiu. E com o surgimento de voto de internet, esses caras foram substituídos em alta velocidade por votos de opinião de internet de direita.
E esse voto de opinião colocou não pessoas de alto clero novas, mas uma massa de pessoas de baixo clero. Então surge as Carla Zambellis, com votação na casa do 1 milhão, Eduardo Bananinha, Caróis Detone, toda essa turma, que são pessoas de baixo clero. São pessoas cujo voto é dado por outras pessoas, que não têm condições de pensar Brasil, de pensar projeto. Ninguém deles pensa projeto, só que eles têm muito voto. Então, a qualidade como um todo caiu. E aí, o que você tem? Lideranças do baixo clero que assumem posições de poder ali. Assim, Arthur Lira é a representação mais óbvia disso. E aí o baixo clero vira o alto clero. E aí quem toma as decisões de Brasil são as figuras do baixo clero. E o que elas fazem? Passam coisas como emenda, as emendas do orçamento secreto, que basicamente garantem a reprodução do modo de fazer política delas. Então elas pensam nelas, e de resto o Brasil, sei lá o que eu vou votar. Eu sou um ignorante, eu não ligo pro que vocês estão fazendo. E obviamente que isso vai relegar o Brasil a uma situação muito complicada, porque as pessoas não conseguem votar nada que é importante, a não ser que sejam comprados para isso. Eles não têm capacidade de discussão. Ou pressionados por redes, coisa que às vezes dá pra fazer. Aí entra o papel do judiciário nisso, né? Porque o patrimonialismo permite. Dá para entender que o neoconstitucionalismo, né? Esse avanço que os elementos da Suprema Corte têm, é uma coisa que começa a acontecer a partir dos anos 90, é uma leitura que surge nos Estados Unidos e avança demais pelo mundo. O neoconstitucionalismo, ele preconiza que, vamos dizer, o judiciário pode ter uma posição ativa, tá, na garantia de certos princípios que estão na Carta Magna. Então você começa a ir através de julgados e alterando legislações, você avança com determinados temas. E aí o judiciário no Brasil, ele encontra uma facilidade muito grande no legislativo, porque o legislativo, além de covarde, é corrupto. E além de corrupto, é fraco. Então, o legislativo ele não tem qualidades técnicas e morais para fazer frente ao avanço judiciário. Então, na falta de um alto clero, prestem atenção, essa aqui é a Red Pill de hoje. Na falta de um alto clero na Câmara, ou no Senado, quem vira o alto clero? SAF. Pô, você não prestou atenção. Não, prestei só que tava... Então quem é? Mas quem é? Tava falando. É o judiciário. O alto clero político é o judiciário. Então quem pensa os problemas do Brasil é o judiciário e um pedaço da turma que está no Poder Executivo. Mas mesmo o Poder Executivo tem poderes minorados. Então aí tá dado o problema. Na falta de gente séria pensando o Brasil, o judiciário faz. A ideia da missão é formar um alto clero. O Kim é um sujeito de disposição de alto clero. Ele é tratado por quem tem poder como um cara qualificado, um cara capaz de debater as coisas importantes do Brasil. O problema do Kim é que é um Kim. Se houvesse, obviamente, ele é um sujeito desse partido aí, esse União Brasil. Se houvesse na missão 13 parlamentares no perfil desse japonês, que eu tô admirando, tô gostando do trabalho dele, cara. SAF, gosto do trabalho desse japonês. Muito bom. Se houvesse na missão 13 caras como esse, ocupando comissões certas e agindo de maneira articulada, sabe o que acontece? Pela própria qualificação, vários parlamentares menores vão se alinhar a eles em temas, por eles serem referência nesses temas, e aí você vai começar a travar um determinado tema lá, você começa a ter discussões importantes, só pela qualidade. Sim. Porque, pessoal, devido à necessidade do Brasil ser um país e não basicamente um roubódromo, os temas sérios vão ter que ser discutidos em algum momento. Você não vai conseguir fugir de temas sérios, porque o Brasil é um país. Ele faz acordos internacionais, as pessoas andam na rua, decisões econômicas são tomadas, isso vai passar pelo parlamento. Então, por mais que a gente só eleja imbecil, em algum momento aquilo vai precisar ser discutido por alguém. Então, se você tem alto clero, formado por gente com qualificação e que não é ladrão, essa pessoa vai falar pro STF, ô STF, fica na tua aí. Quem manda aqui sou eu, porra. Essa é a ideia. Então você tem que formar essas pessoas. A ideia da missão é ser o lugar que vai formar isso. Tá? O Alexandre falou, agora tudo faz sentido, ele tá me zoando, claro. Mas vocês entenderam? Ó, um cara mandou que tem que ser 14 Kings. Era uma boa, hein? Ter 14 Kings. 14 Kings. 14 Kings é... O Hope falou, parece que esse rapaz saiu de casa na pressa, não fez barba, não penteou os cabelos, mal vestiu a camisa e nem botou direito. Bem estranho, é um sujeito estranho. Mal ele sabe que a camisa e o blazer são uma fantasia que eu coloco e eu venho sempre de camiseta aqui.